Olá, pessoal, saudações prevencionistas. A primeira coisa que o pessoal às vezes, né, me pergunta, Ademir, você comentou aí a respeito da que não devemos, melhor, que quando não existe parâmetro na legislação brasileira do limite de tolerância, ou seja, lá na NR15, seus anexos, não existe limite de tolerância, eu devo utilizar a agência americana, a CGIH, não é isso? Então, manda hoje que eu encontro isso. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, lá na norma regulamentadora número 9, né? Antigo PPRA, né? Hoje é de avaliações de controle, né? Dos agentes físicos, químicos e biológicos, ok? Lá no NR9, a hora que eu abro aqui, tá aqui, ó. No item 9611. Na ausência de limites da NR15 e seus anexos. Atenção, na ausência da NR15, se não tiver limite de tolerância na NR15, eu vou usar o quê? O TLV. O TLV é onde? Na americana, lá. Devem ser utilizados como referência para a adoção de medidas de prevenção aqueles previstos lá, na onde? Na ACGH, que é a Conferência Americana, né? Conferência Governamental Americana de Higienistas Industriais. Tá? Então, quando não existir lá, na ausência da NR15 e seus anexos, então não tem lá nos anexos, a gente está falando de químicos aqui, anexo 11, 12, 13 e 13A. Não achei ali, opa, vou usar a CGH americana. É isso que diz a norma. Tá? Então, explicada essa questão, partimos aí para, continuando aí a questão de apresentação dessa disciplina. Deixa eu fechar isso aqui. Beleza, vamos lá então. Tranquilo, então. O que diz a norma, então, quer dizer, ainda trabalhando em algumas definições, né, sobre a questão de limite de tolerância. Olha para você ter uma ideia. Os limites de exposição são baseados em informações disponíveis na experiência industrial, estudos experimentais com animais e seres humanos. Hoje está bem proibido a questão dos usos de animais no Brasil, né? Você pode, cobaia pode ser o ser humano, mas não pode ser o animal mais. Tá? Questões aí, enfim, não vou entrar nem nesse mérito. Mas o que acontece? Hoje a gente tem lá a chamada DL, hoje não, já há muito tempo, né? Eu usava muito aí na parte de defensivos agrícolas, nos produtos fitossanitários, que dizia o seguinte, que a dose letal lá, DL é o quê? Dose letal, 50%. Então eles iam jogando, pegavam uma população de rato e colocavam rato, coelhos, enfim, é o que usavam antigamente, né? Chegava-se uma determinada dosagem, né? Uma determinada dose, né? Ou seja, se aplicava uma dose lá no rato, da amônia, que eu falei lá, ó, o sistema respiratório do rato com 1 ppm ele aceitava, não tinha grandes problemas, 5, 10, foram testando, até chegar, por exemplo, ó, que o limite é 20. A partir de 20 ppm, no caso da amônia, traz algum mal à saúde de 50% da população dos ratos. Tá? Então, acabava tendo algum tipo de problema. Então, o que poderia afetar nessa questão, então, uma dose letal, a gente chama de 50%, tá bom? Só para a gente entender. Beleza. Ó. Importante saber ainda que o limite de tolerância LT é aqui no Brasil, NR15 e os seus anexos, ok? Aí na americana você vai ver o que? TLV, que em inglês lá tem o significado, né? Que existe limite compatível com a salubridade, né? A tradução aí desse TLV, tranquilo? Então tá aqui essa primeira definição. Toda vez que tiver LT é brasileiro, TLV é a CGH americana. E PVS, então, imediatamente perigoso à vida e à saúde. Imediatamente perigoso à vida e à saúde. Então, uma concentração considerada imediatamente perigoso à vida e à saúde. Opa, o que quer dizer isso? Quer dizer que se eu pegar lá em. Isso tem na CGH, tá? Na brasileira não tem. Eu vou pegar lá a amônia, que está lá na americana 25, na frente lá ela vai ter um valor lá, eu não lembro agora de cabeça, mas 200, 300, tá? Que ela pode ser uma concentração tão alta que pode matar a pessoa, tá?
Isso que fala aí. Limiar de odor, a gente vai falar na semana que vem, quando a gente falar de proteção respiratória para vocês. Então, para a gente entender o que é um respirador, o que é uma proteção respiratória, muitas vezes a gente trabalha com esse limiar de odor. Não é a melhor maneira, porque o nosso organismo se adapta, se acostuma com o cheiro, tá? É um grande problema. Então, existem as margens, né? O limiar de odor do produto aí. E aqui para a gente começar a entender, gente, tá? Começar a entender a questão da legislação brasileira, ok? Então, eu tenho a tabela, tranquilo? Então, neste caso que eu peguei uma cópia lá, um print da tabela, da NR15, anexo 11, né? Que trata de produtos químicos cujas medições eu tenho o quê? Um limite de tolerância, eu tenho uma medição quantitativa, né? Tá certo? Então, por exemplo, se eu pegar lá um éter etílico, éter etílico, tem um limite de tolerância de 310 ppm. E ele também traz, na brasileira, além de ppm, ele traz também em miligramas por metro cúbico de ar respirado. Então, você imagina uma caixa d'água de 1.000 litros. É a mesma coisa, ou seja, miligramas de metro cúbico de ar respirado. Então, um metro cúbico, quanto miligramas pode ter daquele contaminante? Então, eu falei cadê aqui? O éter etílico, pode ter 940. Tranquilo? Lembrando que na primeira coluna eu tenho os agentes químicos, na segunda, o valor teto, aonde eu tenho o maisinho, essa concentração, ó, valor teto, não é isso? Dióxido de nitrogênio. Então, o maisinho quer dizer que o 4 ppm jamais pode ser ultrapassado em momento algum na jornada de trabalho. Tranquilo? Segunda coluna. Até voltando aqui, a primeira coluna aqui de ppm miligramas, gente, as duas se referem ao quê? A respiração. Quanto que eu posso respirar em ppm, quanto que eu posso respirar em miligramas por metro cúbico de ar. Tranquilo? Então aqui é respiratório, ok? Aqui o produto quer dizer que é absorvido também pela pele. Aí lá, de sulfeto de carbono. Ele tem um limite lá, 16 ppm, 47 miligramas por metro cúbico de ar respirado, mas ele está aqui, ó, que além de respiratório, ele também é absorvido pela pele. Mas como assim pela pele? Eu tenho que usar uma roupa de proteção, tenho que usar luvas, tá? Eu tenho que usar uma máscara, às vezes facial inteira, com capuz, com aqueles macacões, né, de material Tyvek, por exemplo, né, como chamado não tecido, você coloca e vai estar a máscara facial inteira. A gente vai falar desse tipo de máscara semana que vem, ok? Além disso, a brasileira coloca aqui, ó, grau de salubridade, se considerado em caso de sua caracterização. Então, ela determina, ó, máximo, médio, tá? Mínimo. Então, ela já determina para os agentes que ela faz aqui, tranquilo? Outra questão, essa tabela, olha aqui, ó, é até 48 horas por semana. Então, essa concentração que eu tenho aqui é até 48 horas por semana. Mas peraí, Ademir, na Constituição de 88 passou a ser 44 horas semanais para a CLT, né? Já o serviço público, 40 horas, 30 horas, depende do tipo de serviço, enfim, de cada entidade aí. Então, está marcado 48 horas. E, na verdade, a gente fica exposto a 40, então a gente fica menos. Mas qual que é a importância disso? Até aqui, eu não vejo muita importância. Por quê? Porque eu estou trabalhando menos, não é isso? O que aconteceu aqui? Continuar chamado. Tá. Beleza. Aí é o seguinte, o que eu vejo aqui é menos. O que quer dizer isso? Aqui eu consigo ter situações. Por que o ponteiro não veio aqui agora? Aí. De 48 horas. Por quê? Eu estou trabalhando 44, então eu trabalho menos. Então eu trabalho 4 horas a menos disso aqui. Então não tem muita importância com relação a isso. O que vai ter importância é o quê? Quando eu usar a americana. Que a americana é 40 horas semanais. A americana, 40 horas semanais. A CLT no Brasil é 44. Então eu trabalho 10% a mais.
4 horas a mais. Então, isso aí eu nem vai ter que fazer uma continha para adequar a americana no Brasil, ok? Beleza. Seguimos em frente, então. E aqui mostra outros produtos, a mesma coisa. Olha lá, ó, produto absorvido pela pele. Ó, formaldeído, formol, ó. Ele é absorvido, desculpa, ele tem valor tetra, 1,6, jamais pode ser ultrapassado. Tá? Olha lá, ó. Freon, né, que é um gás. Outro produto aqui, ó, tá vendo? Pele, ó. E aqui os limites de tolerância. E aqui, grau de insalubridade. E assim por diante, que vai acontecer com a tabela. Tranquilo? Mas vamos lá tentar entender um pouquinho aqui, para que vocês comecem a entender essa questão de legislação. Vamos lá abrir aqui. Gente, não sei o que está acontecendo aqui até. Aí agora apareceu aqui. Mas a hora que eu jogo outro tipo de... agora apareceu aqui. Não estava aparecendo aqui. Vamos ver a primeira coisa aqui, ó. A NR15, anexo 11. Então, o que ele fala aqui, ó? Agentes químicos cuja insalubridade é caracterizada por limite de tolerância e inspeção no local de trabalho. Então, o que eu faço? Eu vou no ambiente de trabalho, a gente vai falar ainda, falamos na semana anterior, vamos falar ainda nessa semana, com relação aos tipos de avaliações que eu devo fazer, tá? Então, ó, vamos ler ela, que ela é bem curtinha, tá? Só para vocês entenderem, né? Nas atividades e operações às quais os trabalhadores ficam expostos a agentes químicos, a caracterização de insalubridade ocorrerá quando forem ultrapassados o limite de tolerância. Ó, ultrapassou o limite de tolerância, as tabelas que a gente acabou de ver, ela está logo abaixo aqui do anexo 11, tá? Todos os valores fixados na tabela, no quadro 1, limite de tolerância são válidos para observão também apenas pela via respiratória, aqui, ó. Então, limite de tolerância tá lá, ppm e miligramas são válidos para absorção apenas pela via respiratória. Ok, beleza. Todos os valores fixados no quadro 1, como, olha aqui, ó, asfixiantes simples, determinam que nos ambientes em presença dessa substância, a concentração de oxigênio deverá ser 18% de volume mínima, né, de 18%. As situações nas quais a concentração de oxigênio estiver abaixo desse valor serão consideradas de grave e risco iminente, ou seja, pode matar a pessoa. Só que só lembrando, ninguém mais usa 18%. O limite de oxigênio nosso hoje, que a gente respira, é 20,9. O pessoal arredonda aí para 21. Mas o mínimo que eu posso trabalhar é 19,5. Já não se utiliza mais esses 18, porque os 18 já dá efeito no organismo da pessoa, essa deficiência de oxigênio. Tá? Então, se vocês vão ver em outras normas, na NR33, por exemplo, ela vai falar lá, entre 19,5 e 33 de oxigênio. Não pode ter menos que 19, também não pode ter rico demais em oxigênio, né? Ou seja, 33, tranquilo? Então, toda vez que tiver marcado asfixiante, risco aqui, ó, grave iminente, ou seja, se tiver menos que 19,5, então esquece aqui, né? Se tiver abaixo de 19,5, a pessoa pode morrer, viu? Outro lá, coluna valor tétano. Então, quando está marcado o maisinho no valor teto, a gente já explicou, já mostrei isso para vocês, né? A custo e limite de tolerância não podem ser ultrapassados em momento algum na jornada de trabalho. Tranquilo? Na coluna, a absorção também pela pele. Olha, estão assinalados agentes químicos que podem ser absorvidos via cutânea, né? Cutânea é pele. E, portanto, exigido a sua manipulação com luvas adequadas, além de EPIs necessários para proteção de outras partes do corpo. Se o produto entra em contato com o rosto, eu tenho que ter. Se entra em contato com o meu corpo, não posso usar só um uniforme, eu tenho que usar uma roupa de proteção, tá? Item 6, ó. As variações de concentração de agentes químicos através do método de amostragem instantânea, os aparelhos que a gente mede instantaneamente, seja eles analógicos, ou seja ele uma seringa, que eu vou mostrar mais para frente para vocês, né, que é sucção de ar, como também os digitais, tá? A leitura direta ou não, ó, tá, foi isso que eu acabei de falar, deverá ser feita pelo menos 10 amostragens para cada ponto.
ao nível respiratório do trabalhador. É muito pouco utilizado isso, porque o custo é muito alto, tá? Para fazer as amostras. Entre cada uma das amostragens deverá haver um intervalo de no mínimo 20 minutos. Então, eu vou fazer 10 amostragens no mínimo, com intervalo de 20 minutos entre elas, em cada local. Tranquilo? Aqui eu acabei de explicar aí na aula anterior, né? Falei para vocês lá da questão da concentração máxima, até aqui, né? Que eu mostrei o caso da amônia, né? A amônia tem um limite de tolerância de 20, vezes o fator de desvio, né? Opa, fator de desvio, olha lá, o fator de desvio aqui. Então, o limite de tolerância da amônia era 20, 20 está entre 10 e 100, então meu fator de desvio é 1,5. Então, jamais pode ser lá, vezes 1,5 deu 30 ppm, 30 partes por milhão. Então, esse é o valor teto, valor máximo, né? Quando não tem valor teto, eu calculo o teto. Beleza, então vimos essa tabelinha, o que significa, tá? O limite de tolerância será considerado excedido quando a média aritmética das concentrações ultrapassarem os valores fixados no quadro 1. É os quadros que eu já mostrei para você que vai rever aqui. Olha que interessante, né? Aqui fala em quê? Média aritmética. Tá? Mas o termo correto é média ponderada, tá ok? Beleza. Para os agentes químicos, o valor teto, assinalado no quadro 1, considera-se excedido o limite de tolerância quando qualquer uma das concentrações obtidas na amostragem ultrapassar os valores fixados. É aquilo que eu falei, né? Ultrapassou em qualquer momento da jornada, deu problema. 10. Os limites de tolerância fixados no quadro 1 são válidos para a jornada de 48 horas por semana, inclusive, né? Para a jornada de trabalho que excedam 40, olha, isso aqui é tão antigo isso aqui, né? 48 horas semanais deve ser cumprido o disposto no artigo 60 da CLT. Enfim, é tão antigo isso aqui, né? Não vamos nem lá. Por quê? Porque hoje trabalha 44 horas semanais, tá bom? Tabela. Aí eu falo da tabela. Eu acabei de mostrar essa tabela para vocês, né? Mostrei a tabela. Olha lá, primeiro item, né? A tal da ídola, 78 ppm, 140. Se for a média ponderada ultrapassar, então o valor é máximo de insalubridade, né? Então, insalubridade, lembrando, né? Que é 10% mínimo, 20% médio e 40% máximo. Então, teria direito a pessoa ao máximo. E aqui, alguns produtos absorvidos pela pele, outros assinalados como valor teto, né? E assim por diante. Tranquilo? Beleza. Vamos só usar aí como um exemplo. A americana, como eu disse já em umas aulas anteriores, mas vamos lá buscar para que vocês consigam enxergar essa questão. Vamos lá. Manual vou colocar aqui, manual de TLVs, que é o americano, né? Aqui no Brasil ele é distribuído pela Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. Então tem o manual em português, aqui custa R$225, você compra ele atualizado todo ano. Lógico, né? Se você for trabalhar com isso, você compra um. Se você for trabalhar numa empresa, você pede para a empresa comprar, porque você precisa comparar esses limites. Ok? O que eu gostaria de chamar a atenção, né? Olha aqui essa data aqui, ó. 2025. O que eu quero dizer com isso? Que a CGH e as outras, que a gente vai falar sobre ela aqui ainda, a gente até citou nas aulas anteriores aí, das outras, né? A OSHA, a TWA, entre outras que a gente já citou, elas fazem atualização constante. Tem muitos aí que são atualizações anuais. Então, o que eu tenho aqui? Atualizado, ok? Mas qual que é a diferença disso, Ademir? Por que você está chamando a atenção por causa disso? Olha aqui para vocês verem, ó. Tiraram daqui. Mas vamos. Deixa eu ver se está na. Caramba, não sei se vai estar na NR15 agora, mas vou lá para a gente verificar. Porque esse ficava aqui, só para vocês terem uma ideia. O que quer dizer? Que a cópia hoje da brasileira, isso daqui, essa tabela aqui, ó, essa tabela, ela é uma cópia da americana de 1978 e nunca mais foi atualizada. Tá? Salvo exceção que às vezes tem aquilo, ó, excluído pela portaria de 94.
Caso contrário, deixa eu ver se está no final, mas acho que não vai estar, não. Incluído para a portaria 92, um outro item. E aqui não fala. Beleza. Vou pegar aqui só para mostrar para vocês essa questão. Ó, as NRs. NR 15. Ao invés de abrir ela individualmente, vou abrir ela inteira. Só para ver aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Portaria de lá de 1978. Tá? E ela nunca passou por alteração, mas o que eu me refiro às tabelas de agentes químicos do anexo 11, tranquilo? Outras tiveram algumas outras modificações, uma ou outra, tá? Aí pode ver aqui, eu tenho atualização aqui até 2022, tá? Que aí é de outros tópicos aí da norma. Ok? Só para que vocês tenham conhecimento disso. Beleza, a gente já viu essas tabelas, tranquilo. Então, conheci aí o primeiro, que é o anexo 11, ok? Depois eu vou ter o anexo 12, que ele é de limites para poeiras minerais. Ele não pega só poeiras, ele pega fibras também, tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Asbesto. Asbesto é o amianto, tranquilo? Olha lá, instituído em 91 para portaria, certo? Aí vai falar aqui, acho que no item 12 aqui, que ele fala do limite de tolerância, ó, 2 fibras por centímetro cúbico para as fibras do amianto ou asbesto. Beleza. Vamos achar outro aqui, ó. Modelo para quem trabalha e tal. Esse é amianto, né? Aí vem aqui, ó. Manganês e seus compostos. Tranquilo? Ele tem 2 limites de tolerância aqui, ó. Um limite para quem mexe lá, ó, extração, tratamento, moagem e outras atividades na indústria, né? É 5 ppm, ó. Ou, desculpa, 5 miligramas por metro cúbico. Já na metalurgia, minerais, a fabricação de compostos, bateria, pilhas, fabricação de vidro, cerâmica, eletrodo, solda, produtos químicos, tinta, fertilizantes, ele é de 1 miligrama por metro cúbico. Ok? Ele não tem uma tabela, então ele faz uma explicação separada. Depois tem que ler com calma cada um dele. Sílica cristalizada, então quem mexe com poeiras aí de uma forma geral, que vai explicar isso lá na frente. Aí tem as tabelas de quartzo, enfim. Aqui encerrando essa daqui. Ok? Depois eu tenho o anexo do 13A. Anexo 13A. Então, o que ele fala? Benzeno. Tranquilo? Olha que interessante. O anexo 13. Opa, perdão, gente, tem que ver o 13 aqui primeiro. Vamos ver o 13 aqui primeiro. Porque o 13A, ele é específico do benzeno, tá? Utilizado na gasolina e outros aí, tá? Não vamos entrar mais em detalhes com relação a ele, que ele, se não me recordo aqui, ele é só totalmente benzeno. Tem operações diversas também, outros, cádmio, berílio, é isso aí. Beleza. E vamos no anexo 13. O A13, olha que interessante, anexo 13, olha a diferença dele. Relação das atividades e operações. Então ele fala relação, extração, pintura, ok? E operações envolvendo agentes químicos, consideradas insalubre em decorrência do quê? Inspeção realizada no local de trabalho. Excluso nesta relação as atividades que estão lá no anexo 11 e 12, que a gente acabou de ver. Então, lembra que eu falei para vocês nas aulas anteriores de um negócio chamado qualitativo, tá? Que é apenas inspeção no local de trabalho. O que quer dizer que inspeção? Ele é uma missão qualitativa. Eu apenas faço verificação. Aquela atividade que está falando ali de o cara trabalhar com arsênico, ele trabalha com a pintura pistola, com pigmentos arsênicos, em recinto limitados ou fechado, insalubridade em grau máximo. É só inspeção, vou lá e já determino insalubridade em grau máximo. Tá ok?
desde que o EPI não seja eficaz, desde que os sistemas no ambiente sejam eficazes. Mas se eu colocar um exaustor lá, não importa. Ele não fala de números, ele fala apenas em inspeção realizada no local de trabalho. Então, essa é a diferença do anexo 13, tranquilo? Então, o anexo 13 ele é qualitativo. Beleza, os demais anexos são chamados aí de quantitativo. Ou seja, quantitativo. E o que eu quero dizer com isso? Eu consigo dar números. Eu consigo fazer medições. Se eu consigo dar número e consigo fazer medições, eu consigo comparar. Ok? Vou lá, pego um aparelho e meço. Um produto qualquer. Vamos lá no produto qualquer. No quantitativo que eu falei para vocês, né? Então, eu vou lá. Eu meço que o ácido acético, o limite de tolerância no Brasil dele é 8. Tranquilo? Então, no Brasil, o limite é 8. Tranquilo? Então, ele é quantitativo. Então, eu posso medir lá no ambiente e comparo com isso daqui. Agora, no anexo 13, eu já não posso fazer isso. Eu só vejo as atividades. Tranquilo? Lá? Pigmentos, pintura, galvanoplastia, operação de minérios, ouro, prata, chumbo. Carvão, quem trabalha com carvão, ó. Trabalho permanente no subsolo, salubridade de grau máximo. Demais atividade de grau médio. E tem grau mínimo também, ó. Atividades permanentes na superfície. Para quem trabalha com chumbo, o pessoal faz muita confusão, porque olha aqui para você ver, ó. Fabricação de acumuladores, pilhas e baterias. Aí você coloca chumbo na legislação. Eu vou aqui no anexo. E, ó, tem chumbo aqui? Tem 0,1. Mas é um chumbo comum. Se eu for pegar na analisação chumbo elementar, eu vou verificar que esse chumbo ele se enquadra já no anexo 13, tá? Porque ele acaba considerando aí como um chumbo elementar, tranquilo? E aí outras atividades, vamos ver aqui, ó, cromo, quem trabalha com cromagem, né? Quem trabalha com fósforo, hidrocarbonetos, o pessoal que trabalha com óleo e graxa, ó, mecânicos de manutenção, mecânicos de veículos, ok? Então, o pessoal que trabalha com isso é um problema. Mercúrio, fabricação e modulação de compostos orgânicos de mercúrio, ó, fabricação de termômetros antigamente, né? Insalubridade, silicatos, e algumas substâncias consideradas cancerígenas. Desde lá de 95 não houve alteração mais. Então, quem trabalha com essas substâncias aqui é insalubre. E algumas operações diversas, né? Ó, cádmio, aí teve uma que saiu em 92 aqui, manganês, foi retirado. Operações, ó. Então, ele vai falar de alguns compostos aqui com relação a isso, ó. Grau máximo, grau médio, tipo de trabalho que é executado. Ok, aqui ela se encerra. Tranquilo? A princípio, no começo era justamente para que vocês conhecessem essa parte da legislação. Então, conhecendo essa parte da legislação, a gente vai partir aí para um próximo vídeo aí, tranquilo? Eu vou interromper aqui a aula e vamos aí pro... Cadê aqui? Acho que eu me perdi aqui. Deixa eu iniciar a gravação, tá? Então daqui a pouco a gente chega no outro vídeo aí. Abraço, tchau, tchau.